Durante esse curso, aprendemos vários conteúdos relevantes para a formação de um instalador de painéis de PVC. Agora veremos como instalar os inovadores rodapés de PVC da Plasforro. São vários modelos disponíveis, todos eles complementares aos modelos de painéis laminados ou linha plus. Para aprendermos o processo de instalação de rodapés, usaremos o ambiente que estamos mostrando. Para calcular a quantidade de rodapé necessário, basta somarmos todo o contorno do ambiente. A princípio, teríamos a quantidade de rodapé necessária para este ambiente. Porém, o rodapé também irá contornar as portas. Então, precisaremos somar o valor do contorno das portas. Para a fixação dos rodapés, podemos utilizar a cola tipo PU. Para o cálculo da cola, precisamos de um tubo de cola a cada 12 metros quadrados. Um ponto importante quanto ao uso da cola na instalação de rodapés de PVC diz respeito do acabamento. Para esconder as junções de rodapés, podemos utilizar uma cola de acabamento. E com essas informações, já podemos orçar a quantidade de rodapé necessário para um ambiente. Para a instalação de rodapés e vistas de PVC, precisaremos das seguintes ferramentas: lápis de carpinteiro, esquadro, serrinha, trena, escada, aplicador de cola PU. Como podemos perceber, a instalação de rodapé e vista de PVC não requer muitas ferramentas para execução. Além disso, algumas delas podem substituir outras. Vejamos o caso do esquadro de metal. Como já falamos, ele permite a precisão na marcação de 90 graus em qualquer objeto. Além disso, possui uma marcação de 45 graus. Outro caso, que não listamos anteriormente, consiste na serra de esquadrias. Essa ferramenta dispensa 3 das ferramentas listadas anteriormente. Além de efetuar o corte, ela permite nivelarmos a peça, ajustarmos o ângulo e, através de uma marcação a laser, sabemos onde e como o corte será executado. Todos esses benefícios possuem alguns inconvenientes. O primeiro deles é o valor. Dentre as ferramentas citadas, ela custa mais caro e pesa a partir de 11 kg. Apesar de ter vários itens de proteção, consiste numa ferramenta de corte. Sendo assim, só deve ser usado por adulto capacitado. Se esses inconvenientes não forem problema para você, vá em frente, pois ele agilizará o processo de instalação. E assim, conhecemos as principais ferramentas para a instalação de rodapé e vista. Os rodapés de PVC da Plasforro são muito práticos de instalar e possuem uma gama de modelos conveniente para diversas configurações de ambiente. Seu formato é tão versátil que pode ser utilizado de diversas formas. Os rodapés são utilizados na base da parede e têm uma função de proteger da água, de choques, de acúmulo de sujeiras e dá um acabamento especial para o ambiente. Além disso, são muito úteis para esconder a fiação visível. As vistas possuem a mesma função do rodapé, porém, visa reforçar o formato das aberturas, dando um aspecto interessante para o ambiente. Em alguns estados do país também é conhecido como contorno de aberturas e alisares. E assim, finalizamos esta aula, conhecendo a diferença principal entre vistas e rodapés. Um atributo conveniente, no que diz respeito aos rodapés, consiste na passagem de fios. Muitas pessoas não gostam dos fios visíveis de seus aparelhos eletrônicos e, por isso, optam em escondê-los por detrás de um painel ou pelo rodapé. Ao observarmos um pedaço de rodapé, podemos perceber
que ele possui um vão de 20 por 8. Vão esse que permite a passagem de fios. O processo é simples, basta organizar os fios e colar o rodapé na parede. Lembramos que sempre que for necessário a intervenção na rede elétrica, veja a viabilidade de um eletricista para execução. E assim, finalizamos esta aula que abordou sobre a passagem de fios pelos rodapés de PVC. Nesse vídeo, veremos duas técnicas conhecidas para a medição dos rodapés e contornos de aberturas. Para efetuar a primeira medição, vamos utilizar um ambiente exemplo. Utilizamos então essa parede maior. Com a trena de mão, verificamos a medida desta parede. A conferência de medidas do cômodo com uma trena de mão é sempre conveniente em projetos. Isso porque as medidas informadas nas plantas baixas nem sempre são precisas. Note que temos 4,98. Um ponto importante para lembrarmos nesse passo é que os rodapés são disponibilizados com 2,40 m, ou seja, precisaremos de duas peças e um pedaço de 18 cm para esta parede. Como podemos ver, esse procedimento é muito fácil. Além desse procedimento, temos mais uma opção. Esta consiste na medida com base na parede e na necessidade do cliente. Por exemplo, vejamos essa porta maior. Para contornarmos essa abertura, temos duas opções de encaixe, entre a vista vertical e a superior horizontal. Podemos efetuar o encaixe fazendo um corte de 45 graus e encaixando, ou também cortando a peça exatamente na medida da altura da abertura. Podemos também usar o modo inverso desse exemplo, conforme mostrado. Então, basta visualizar os encaixes e efetuar as marcações nas peças, conforme mostrado. As medidas podem variar de um ponto para outro. Nessa aula, vamos aprender como efetuar os cortes nas peças de rodapé, contorno de aberturas. Já vimos como tirar a medida da peça para o espaço, e agora precisamos ajustar a peça para a necessidade do cômodo. Para isso, vamos começar abordando o corte para cantos do rodapé. Para a maioria dos cantos de rodapés, efetuamos um corte de 45 graus. Porém, precisamos confirmar essas informações colocando as respectivas peças no canto. Essa conferência é muito importante, porque há casos em que a parede possui um ângulo um pouco maior ou um pouco menor. Conferida essa informação, é só efetuar o corte conforme mostrado. Nesse caso, uma serra de esquadrias é bem conveniente. Isso porque podemos prender a peça na base, o que dará mais precisão no corte. Agora que vimos esse exemplo de corte, vejamos o segundo exemplo. Trata-se de um corte nos cantos das vistas. Nesse caso, também é importante efetuarmos as conferências diretamente na parede. Para esse caso, basta efetuar a marcação de 45 graus em ambas as pontas, conforme mostrado. Isso facilita o procedimento, o qual poderá ser realizado até mesmo com uma serra de mão ou serrote. Uma dica importante para esse procedimento consiste na verificação do vinco da face frontal. O intuito é deixar ele contínuo por todo o contorno do ambiente. Assim, aprendemos como efetuar os cortes em uma peça de rodapé ou contorno de abertura. Esse passo é muito importante, pois ele é que definirá os cantos e facilitará os acabamentos das peças. A aplicação da cola na instalação de rodapés e contornos de aberturas é o procedimento mais simples. Isso porque as medidas e os cortes já foram efetuados, conforme a necessidade do cômodo. Então, é só aplicar a cola na parte traseira da peça. Acompanhe. A cola PU
é muito prática de ser utilizada com material de PVC. Isso porque ela tem bastante aderência com a superfície da parede, ou seja ela concreto ou madeira. A partir do momento de cura, somente a intervenção mecânica pode retirar a peça da parede. Mesmo assim, deixa avarias na parede. Conforme vimos no módulo anterior, a cola possui 4 horas de cura para aderência total. No caso dos rodapés e vistas, isso pode ser um aliado. Isso porque podem ser necessários alguns ajustes nos encaixes das peças, ou seja, podemos efetuar pequenos deslocamentos da peça na parede nos primeiros minutos de fixação. E assim, aprendemos sobre o uso da cola em uma instalação de rodapés e vistas. Após termos aprendido como instalar rodapés e contornos de aberturas, vamos finalizar colocando os respectivos acabamentos. Para isso, temos o perfil V ou perfil L, a cola ou o reaproveitamento de um pedaço de rodapé. Não existe uma regra para a utilização dos acabamentos, porém, temos algumas sugestões de uso. Podemos notar no ambiente que retiramos a vista de uma das portas para facilitar a compreensão de algumas técnicas. Podemos notar, então, que agora o rodapé termina exatamente no limite da porta. Para este caso, temos duas soluções: o uso do perfil L ou o uso de um pedaço de rodapé. Note que no final do rodapé, a parte interna dele fica visível. Isso não é conveniente para um serviço bem acabado. Por isso, vamos usar um pedaço de rodapé. Essa técnica é praticamente a mesma, usada na criação de contorno de aberturas. Porém, ao invés de direcionarmos a sequência do rodapé para cima, faremos com que o friso direcione para baixo, conforme mostrado. Essa situação já deve ter sido pensada no início da instalação, isso porque já podemos efetuar o corte da peça no início. Adaptar poderá requerer corte adicional e perda da peça para o espaço. Com base na orientação do rodapé, visto anteriormente, cortaremos o rodapé com um quadrado de 10 por 10. Com um pedaço cortado nas dimensões desejadas, faremos o corte do ângulo, conforme mostrado. Note que agora temos um pequeno triângulo. Com as peças devidamente cortadas, aplicamos cola e inserimos na parede. Outra solução para esse caso é com o uso de um perfil L, ou canto rodapé. Esse recurso não precisa de corte em ângulo. Ele é vendido com a mesma medida do rodapé, ou seja, 10 centímetros. Sendo assim, basta aplicar a cola e colar no final do rodapé conforme mostrado. Como vimos, essas duas técnicas são usadas para o final dos rodapés. Vejamos o caso de cantos em 90 graus. Para isso, temos o perfil V para rodapé. Esse perfil também tem 10 cm de altura. Ele é tão prático que pode ser usado tanto em cantos internos quanto nos externos. Basta aplicar a cola e grudar no canto. Acompanhe. Último exemplo, temos o uso da cola. Esse é um recurso que poderá ser usado em conjunto com os mostrados nas técnicas anteriores. Para utilizá-lo, basta aplicar a cola das frestas maiores com firmeza e com um pano ou papel fazer a retirada dos excessos.
principalmente no rodapé branco ou em qualquer um da linha Plus. Terão um ótimo acabamento com uma cola branca. É impressionante, pois parece que a peça é contínua. Assim, terminamos o nosso curso de instalação. A partir de agora, você terá o conhecimento necessário para fazer suas primeiras instalações. Mas não pare por aí. Continue acompanhando a Plasforro em todas as mídias. Estaremos enviando dicas e técnicas que ajudarão em seu crescimento. Até mais!